Boa noite a todos. Esse tema, as consequências do conhecimento espírita, ele foi trabalhado ano passado no 4º Congresso Espírita Brasileiro e também foi muito trabalhado no Congresso promovido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo em 2011. E a preocupação natural sobre esse tema refere-se à grande responsabilidade que a doutrina espírita tem no mundo para ajudar na formação de uma nova geração de pessoas que tenham profundo conhecimento de si mesmas e, a partir deste autoconhecimento, passam a criar um compromisso de renovação íntima. E esta renovação de valores para melhor, naturalmente, é que vai formar uma nova geração que poderá reencarnar na Terra quando este planeta estiver destinado a receber apenas os espíritos que já estejam exatamente com este grau de consciência sobre as responsabilidades a respeito da vida. Cabendo àqueles outros espíritos que não atingirem esse nível de consciência serem exilados para mundos inferiores, onde deverão recapitular as lições, fazer reciclagens profundas e, uma vez refeitos na aprendizagem, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, poderão retomar a caminhada evolutiva no planeta Terra, desde quando estejam realmente com esse grau de consciência sobre a responsabilidade com a vida. Então, o trabalho da doutrina espírita é fazer esse despertamento na humanidade. Aos poucos, desde 150 e poucos anos, quando surgiu a doutrina espírita nesse mundo, percebe-se que os princípios espíritas, as ideias espíritas vão ficando cada vez mais popularizadas, independentemente das pessoas estarem ou não frequentando casas espíritas, centros espíritas. O importante aí, na verdade, não é enchermos as casas espíritas de adeptos, e sim enchermos a população inteira do planeta com as ideias do espiritismo. E isso já vem acontecendo. Várias vezes aqui a gente tem trazido a notícia de que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já demonstra, por exemplo, que mais de 70% dos brasileiros se dizem crentes na ideia da reencarnação, mesmo que várias religiões afirmam que a reencarnação não existe, não faz parte do processo da espiritualização do ser. Então a ideia ela é tão forte em si mesma que, mesmo com pregações contrárias, a lógica da ideia acaba prevalecendo. E é isso que vai ocorrer e está ocorrendo com o espiritismo. Mas o que se percebe desde quando o espiritismo surgiu no ano de 1857 na França, a partir de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, o que se percebe é que todas as pessoas que estudam o material espírita, elas passam por uma metamorfose moral. Passam a pensar na vida de uma maneira mais ampla e, como dissemos, os valores da vida, eles ganham uma conotação espetacular. Por isso que sempre se recomenda que o estudo da doutrina espírita deva ser algo prioritário na vida de todos nós. O espírito André Luiz, ele chega a afirmar que o estudo do espiritismo é tão importante para a alma se reconhecer como identidade espiritual e assim passar a fazer a leitura do mundo, do próprio universo, quanto a alfabetização é extremamente necessária para que as pessoas aprendam a ler e a escrever, para depois então conhecerem a grandiosidade do mundo e de tudo aquilo que as ciências já descobriram acerca da existência. Então, nossa casa, ela tem primado com essa responsabilidade de oferecer aos frequentadores os cursos. E estes cursos, eles existem, inclusive com material didático programado
pedagogicamente, com respaldo da própria Federação Espírita Brasileira. E todas as vezes que nós fazemos aqui os nossos cursos, especialmente o curso básico de Espiritismo para iniciantes e o estudo sistematizado da doutrina espírita, ao final de cada uma dessas incursões literárias, nós falamos sobre a diferença que existe entre a doutrina espírita, o movimento espírita e o adepto do espiritismo isoladamente. Nós vamos perceber, quando estudamos a doutrina espírita, que os centros espíritas organizados no mundo, eles ainda não estão conseguindo vivenciar tudo aquilo que está presente nas obras espíritas. Então, há uma distinção importante a ser feita, até mesmo a título de esclarecimento, porque às vezes quem chega de primeira vez pode achar estranho o que lê nas obras espíritas e o que observa nas atitudes dos frequentadores, dos dirigentes, daqueles que lidam diretamente com o movimento espírita organizado. Porque há uma disparidade muito grande ainda entre o conteúdo ético-moral filosófico da doutrina espírita e a capacidade que nós temos de vivenciar este conteúdo em sua integralidade. Mas isso também não anula o movimento espírita, pelo contrário. O que se sabe é que o trabalho de renovação íntima, a partir do conhecimento de si mesmo, não é um trabalho tão simples assim. Não se vai conseguir grandes mudanças nas posturas íntimas equivocadas da noite para o dia. O Espiritismo tem, inclusive, essa maneira de proceder, de analisar, reconhecendo que aquela meta que iremos atingir com o tempo, do aperfeiçoamento pleno das nossas virtudes, do amor vivenciado em toda a sua extensão, sendo essa realmente a meta de todos nós, mas essa meta ela não se alcança em uma única encarnação. Por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos intimamente, nós ainda estaremos muito longe de alcançarmos essa meta final, que podemos ter como representação de alguém que nós conhecemos muito bem, de tanto ouvir falar, de tanto estudar sobre ele, que é o próprio Mestre Jesus. Ele está aqui no mundo como modelo e guia, como a representação da meta que nós deveremos alcançar. Um dia, todos nós estaremos na condição que Jesus se encontra, de espírito puro, espírito perfeito, já sem nenhuma deformidade moral, já com a evolução moral e intelectual completamente organizados. Mas é importante sim que a gente tenha essa preocupação constante, porque quando se fala na responsabilidade e nas consequências do conhecimento espírita, na prática a preocupação básica é a seguinte: o quanto que nós estamos aproveitando o material que nós possuímos, o quanto que de fato nós estamos conseguindo transportar para a nossa vida diária todo esse material que nós recebemos dos espíritos superiores. Então o movimento espírita ele tem esse senso crítico. Aqui em nossa casa, até mesmo nas apresentações artísticas, teatrais, nós temos procurado colocar para o nosso público esse tipo de reflexão, de autocrítica, porque o Espiritismo jamais vai nos conduzir a adotar uma postura fantasiosa, de nos considerarmos pessoas já merecedoras de todas as graças divinas. Porque para recebermos todo o bem que queremos, toda a felicidade que buscamos, nós teremos que lutar para isso, teremos que trabalhar, ou seja, teremos que fazer por merecer. Assim como disse claramente Jesus, inequivocamente, que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, enquanto estamos lutando para nos conhecermos,
para depois fazermos a reforma íntima, estudando o Espiritismo, porque o material principal de estudo da doutrina espírita é justamente o Espírito. O Espírito é o maior patrimônio que existe no universo. É a maior das criações divinas. Entre tudo que está compondo o universo, que faz parte do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, tudo que se vê e tudo que não se pode ver por limitações naturais, está aí como matéria, uma hora matéria quintessenciada, ou seja, mais diáfana, mais pura, ou então como matéria densa, palpável, sólida. Mas tudo que está no universo não se equipara, em termos de grandiosidade, de importância, à maior obra de Deus, que é justamente a alma humana. E o Espiritismo chega a sintetizar isso, que tudo que Deus criou no universo, tudo que compõe a natureza, existe como um instrumento para dar ao espírito experiências para que ele possa evoluir, progredindo moral e intelectualmente, apresentando inclusive o espírito como sendo um princípio de inteligência e Deus como sendo a inteligência suprema. E a meta de Deus quando criou o espírito é essa: fazer com que os espíritos que surjam simples e ignorantes no seu nascedor, passando por várias experiências nos vários reinos da natureza e nas várias moradas celestiais, com essas experiências acumuladas é que o espírito vai galgando o progresso até chegar àquele ponto que nós temos como referência, a que chegou o próprio Mestre Jesus. E olha que Jesus ele incentivava tanto essa busca espiritual, que ele chegou a nos dizer: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e até muito mais. Era uma projeção daquilo que ainda temos por conquistar. É um convite para que a gente perceba qual é a finalidade da existência. E um dos grandes problemas do ser humano atualmente, que gera conflitos de toda ordem, que gera a preguiça, que gera a depressão, que gera a violência, que gera a drogadição, doenças psíquicas das mais variadas, tudo isso acontece em função do desconhecimento dos valores reais da existência humana. Ou seja, a ignorância sobre o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, é a responsável por termos ainda esse mundo nesse caos aparente, com tantos desencontros, com tantos desajustes, que por mais que hajam esforços humanos para diminuir o vazio existencial, o que parece é que quanto mais se esforça, pior fica a situação. Porque o cerne do problema do ser humano é só esse: é o não conhecimento da própria existência. Então o material de estudo da doutrina espírita é o Espírito, é aquele que realmente nós somos. Padre Vieira costumava dizer: quereis saber o que é a alma? Olhais para um corpo de onde ela acaba de sair. Quando alguém desencarna, quando há morte biológica, o corpo inerte, ele está nos revelando que quem estava vivo se retirou do corpo. Por isso que o tema imortalidade, o tema morte, para o Espiritismo, passou a ter uma conotação extraordinária em termos de entendimento sobre o que seja a vida, mas sobretudo o que seja a morte. Daí se perceber que uma das consequências naturais do conhecimento espírita é começarmos a lidar bem com a vida para nos darmos bem com a morte. Aquele desespero do medo do desconhecido vai desaparecendo gradativamente à medida em que vamos assimilando essa ideia da continuidade da vida. E com isso, a morte já não é mais um monstro cruel devorador. Passa a ser encarada como um fenômeno biológico extraordinário e como uma das maiores manifestações do amor de Deus em relação ao espírito que foi projetado para viver muitas experiências, várias existências físicas, dentro desse capítulo especial que a doutrina chama de a pluralidade das existências. E como vimos,
O IBGE já revela isso. E nós temos, no Brasil, pelo menos, já o dado confirmado de que mais de 70% da população é reencarnacionista, mesmo que se pregue o contrário. E o que o Espiritismo faz exatamente não é nada novo em relação a considerarmos que o Espiritismo vai trazer uma invenção que vai ser diferente de tudo. Não é nada disso. O estudo do Espiritismo, sobretudo, ele se baseia naquilo que já está na própria natureza. Por isso que é uma questão de tempo. À medida em que nós formos evoluindo intelectualmente, que formos amadurecendo moralmente, nós vamos entender que o Espiritismo está falando de coisas que fazem parte da própria natureza. Então, o que parece ser um absurdo para algumas religiões ainda, para alguns pensadores, daquilo que está compondo ao conteúdo pedagógico espírita, com o passar do tempo, vai ser visto como uma coisa extremamente simples, totalmente óbvia. E o papel do Espiritismo, em termos de ministrar conhecimento, é justamente fazer com que, o mais rapidamente possível, encontremos essa situação de percepção das coisas, de ver tudo com naturalidade. Nascer é uma coisa natural, morrer é uma coisa natural, e tudo que ocorre, tudo aquilo que parece adversidade, tudo aquilo que parece destruição, a dor, as aflições humanas, tudo isso faz parte de um contexto natural da caminhada evolutiva, onde a cada um é dado rigorosamente segundo as suas próprias obras. Então não tem nada acontecendo que não faz parte desse contexto natural da evolução. E com isso, as consequências do conhecimento espírita vão fazendo com que a gente tenha essa tranquilidade para aproveitar melhor a existência. E o que é mais importante, esse conhecimento também nos enche de coragem, de força interior, para fazermos o primordial, que deve ser a meta principal de todo mundo que já adquiriu consciência de si mesmo, que é justamente focar todos os dias, a cada segundo, no aprimoramento do sentimento do amor. Essa deve ser a principal preocupação de todos, onde quer que estejamos, dentro de casa, no trabalho, no laboratório, no trabalho realizado a céu aberto, em qualquer nível social, econômico, em qualquer lugar do mundo em que se esteja colocado o ser humano, onde quer que estejamos, essa deve ser a prioridade. Todas as pessoas que vão meditando no conhecimento espírita vão se tornando melhores exatamente porque percebem a inutilidade, eu diria até mais, percebe a estupidez que é nos mantermos projetando atitudes egoístas, orgulhosas, sem ceder o perdão, a compreensão. O desapego, o despreendimento dos bens terrenos também é outro capítulo importantíssimo. Vamos ficando cada vez melhores quando se trata de percebermos o que realmente importa. Quais são os valores que realmente importa guardarmos, carregarmos conosco. E assim, nessa reforma íntima, nós vamos jogando muito lixo para fora. À medida que vamos estudando o Espiritismo, nós vamos percebendo o quanto que carregamos de coisa que não serve para nada. E aí é que acontece aquela transformação tão projetada na figura daquela imagem de se tirar a roupa velha para colocar uma roupa nova. O Espiritismo, ele tem esse papel de nos dar uma nova estatura moral, uma nova estatura consciencial. E isso vai sendo percebido na medida em que se faz o estudo. Não há uma só pessoa que tenha se dedicado ao estudo sério da doutrina espírita que não tenha passado por essa metamorfose moral. Muitas vezes, as pessoas que estão distantes de quem está estudando o Espiritismo até fica sem entender. O que está acontecendo com fulano, com fulano? Antes fulano era uma pessoa agitada, nervosa, agressiva, e agora está falando de forma mais branda. O que está acontecendo? E assim, essa metamorfose moral é que vai ser um sinal
de que, de fato, o conhecimento espírita está produzindo as consequências que são as metas do próprio conhecimento. Mas a preocupação aí fica a seguinte: e quando a gente estuda, reflete, pensa, conhece, e parece que está piorando? Aí agora passa a ser uma preocupação. Aí nós vamos entrar naquela reflexão de Jesus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos dito aqui inúmeras vezes que entre todas as ramificações cristãs existentes nesse mundo, quem mais deve se esforçar para vivenciar o amor somos nós, os espíritas. Porque nenhuma outra religião ramificada no cristianismo tem tanto material de conhecimento para aprofundar na essência daquilo que está exarado no Evangelho de Jesus. Então, quando se fala assim, vamos estudar Kardec para entendermos melhor Jesus. Vamos entender Jesus para amarmos com mais qualidade. Por isso que, ao final de todas as reflexões dos estudos espíritas, aparece no frontispício da própria doutrina a frase imorredora: fora da caridade não há salvação. E aí nós passamos a ter a caridade como uma das metas prioritárias. E aí começamos a usar a nossa inteligência, usar a nossa capacidade emotiva, juntando mente e coração, para entendermos o que seja realmente essa caridade, como exercitá-la, como praticá-la. E aí nós temos no dia a dia da nossa vida a oportunidade consagrada para sermos melhores justamente na prática da caridade. Porque a caridade seria, em síntese, isso: a ação do amor. E quanto mais amarmos, quanto mais caridade praticarmos, mais felizes nós seremos, mais evoluídos nós também nos manteremos. Nós temos feito experiências educacionais. Aqui mesmo nós começamos o ano passado mais uma dessas experiências, o nosso Educandade de Esperança, tentando colocar o material espírita junto com a alfabetização convencional de crianças a partir da idade de 4 anos. O que a gente percebe é que quando a criança tem acesso a informações sobre material do Evangelho, por exemplo, amor, compreensão, bondade, perdão, tolerância, amizade, carinho, quando estas palavras passam a compor o quadro das informações de forma didática e diária, e quando isso é passado para o educando na sala de estudos, a consequência imediata que se percebe é que aquele material convencional para fazer com que a criança aprenda a ler, a escrever, a decodificar, para fazer o seu desenvolvimento intelectual, nota-se claramente, e aquela base moral oferecida tranquiliza a mente e a criança aprende com mais facilidade. Nós não temos dúvidas de que esse vexame, entre aspas, que na verdade é uma realidade sabida por quem acompanha a educação, de ver mais de 500 mil mentes juvenis, em sua maioria, tirando 0 em redação, é algo para balançar todos nós. Está faltando escola, está faltando material didático, está faltando mestres? Não. Temos escolas, temos material didático e temos mestres. Está faltando justamente esse ingrediente. Esse ingrediente. A formação moral. A formação do coração. Temos percebido, por exemplo, crianças com uma inteligência extraordinária, mas não conseguem escrever a letra O, porque são agitadas internamente, são desencontradas, são espíritos aflitos, que certamente carregam sentimentos de culpas, vindos de vários equívocos cometidos em várias encarnações. Isso se percebe nitidamente na aparente incapacitação para aprender coisas simples, mesmo estando pleno em sua capacidade cognitiva. Então,
fala-se na crise mundial, fala-se na crise política, na crise social, na crise educacional, mas só existe uma crise de fato, há uma única crise para voltarmos a nossa atenção, que é a crise moral. Somente essa. O mundo não está desprovido de ciência, de tecnologia, de aparatos tecnológicos dos mais avançados. Temos o que há de melhor dentro da limitação da inteligência humana. E por que os resultados não aparecem? Por que a cada dia, com tanto avanço intelectual, aumenta o número de suicídios? Por que aumenta a cada dia o número de pessoas envolvidas com drogas? Por que as pessoas se agridem cada vez mais? Por que os lares estão cada vez mais desajustados? Por que as cadeias estão cheias de jovens delinquentes? O que está faltando? Tem dinheiro, tem recurso, tem ciência. O que está faltando é simplesmente o aprimoramento no amor. Um médico francês, no século passado, ele chegou a dizer isso, que a ciência, por mais avançada, ela não consegue, por si só, formar homens de bem. E por mais que consiga os melhores medicamentos para controlar as condições bioquímicas, fisiológicas, biológicas do ser humano, mas a ciência jamais poderá construir um remédio que possa secar uma lágrima que venha de uma dor nascida dentro do coração. Temos notícia, por exemplo, de muitas pessoas que choram enquanto estão encarnadas, que rangem os dentes em momentos de grandes angústias íntimas, numa solidão profunda, sem terem a quem recorrer. E que muitas pessoas que vivem dessa maneira, quando desencarnam, antes de serem socorridas nas colônias espirituais, passam por um local muito especial. Um local onde as pessoas vão chorar. Chorar. Colocar para fora todos os seus ressentimentos, todas as suas decepções. E depois que chorarem muito, vão seguir orientações belíssimas, difíceis até de serem descritas pela falta de vocabulário dentro da pobreza da linguagem humana. Mas a essas pessoas, quando estão chorando, estertorando, com a alma dorida, elas começam a perceber o que Jesus veio fazer no mundo. O que ele veio mostrar, que verdade é aquela que ele disse representar. Que caminho é aquele que ele disse que teria para nos conduzir à vida? E com esse choque daquilo que tem dentro de si e daquele deslumbramento sobre o que realmente nós deveríamos ter feito da nossa vida como cristãos, a pessoa passa por um processo de reciclagem perispiritual e depois vai conduzida para estudos, até programar novas metas em novas reencarnações. E olha que Jesus é alertado: haverá choro e ranger de dentes. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não passarão. No tempo em que o verbo está colocado, significa que podemos tentar de tudo, mas se não houver o investimento no conhecimento de si mesmo, para a reforma interior com base no amor pleno, jamais sentiremos prazer em viver. Olha que nós já dissemos aqui que a vida do Espírito é o maior patrimônio que Deus colocou no universo.
Então deveríamos estar todos felizes, comemorando, festejando a maior criação de Deus que somos nós, seres espirituais. E por que não estamos comemorando? Por que estamos aflitos? Por que estamos tristes? É porque estamos famintos, estamos com muita sede. E o Espírito, ele sofre muito quando ele está com sede. Ele sofre mais ainda quando está com fome. E o alimento do Espírito é o amor. Somente fluindo o amor é que o Espírito vai sentir o grandioso prazer de viver. E vai perceber mais ainda a grandiosidade de Deus. Então as consequências do conhecimento espírita são estas. Deveremos atingir um estado que os orientais chamariam de nirvana. Sairíamos daquele estado de ilusão que o budismo chama de maya e passaríamos a viver dentro de uma realidade profunda em que o sacrifício maior a ser feito é o de fazer aos outros felizes. É o de procurar sempre a generosidade, a compaixão, a simplicidade e, sobretudo, a humildade. É aí que está o lenitivo, o antídoto que vai nos ajudar a quebrar a grande barreira que nos faz verdadeiros cegos para não enxergarmos tudo que já está aí à nossa frente, que foi muito bem ensinado por Jesus e que continua a ser ensinado a todos nós através do Espiritismo, que é justamente a humildade. Precisamos investir maciçamente nisso, todos os dias, uma luta diária, um combate ferrenho, incessante, para que deixemos de ser orgulhosos. E aí nós vamos conseguir enxergar o que está à nossa frente e com o orgulho a gente não consegue ver. Então, o material do conhecimento espírita é um cincel que vai ajudar a quebrarmos a muralha do orgulho e fazer com que a gente enxergue a vida como ela realmente é. E aí então sim, o amor passará a ser a nossa prioridade. Será ele, o amor, o alimento que buscaremos avidamente todos os dias. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e desejamos que mais este ano possamos aprofundar cada vez mais os nossos estudos sobre a filosofia espírita para nos conhecermos melhor e fazermos nossa transformação íntima com muito mais determinação, com muito mais coragem, com muito mais perseverança. Muito obrigado a todos.